Bom, me chamo Aleph. Essa é a apresentação da minha iniciação científica, professor orientador, professor Roberto Parente, Universidade Federal da Bahia. Nosso objetivo final é falar sobre o teorema de Parris-Harrington. E nessa nossa primeira apresentação, eu vou... Bom, nosso primeiro tópico são os números ordinais. E dentro desse tópico a gente vai começar falando de relações de ordem e boa ordenação. E quando a gente fala em relação de ordem, a gente fala em dois sentidos. O primeiro deles que vai ser dessa nossa primeira definição, a gente tem conjunto e uma relação binária. Nesse conjunto, dizemos que R é uma relação de ordem se valem primeiramente para todo x, para todo y e para todo z. Se o par xy está na relação e o par YZ também está, então o par XZ tem que estar na relação. Essa condição a gente chama de transitividade. A segunda condição, para todo x e todo y, se o par XY está na relação e o par YX também está na relação, isso implica que x é igual a y. E essa condição a gente chama de antissimetria. E mais uma condição, que é que para todo x, o par xx está na relação. Essa última condição a gente chama de reflexividade. Ok, se valem essas três condições, a gente tem uma relação de ordem. Em alguns lugares a gente vai encontrar isso aqui também como uma relação de ordem parcial. E tem uma outra definição também de relação de ordem, que é o que a gente conhece por uma relação de ordem estrita, que é diferente do que a gente definiu aí, a priori, que a gente tem também um conjunto e R
uma relação, mas eu já vou querer que ela seja transitiva. Uma relação transitiva. Certo? Dizemos que R é uma relação de ordem estrita se, adicionalmente, se além da transitividade vale uma condição que a gente conhece como assimetria, que é o quê? Para todo x e todo y, se o par xy está na relação, então o par yx não está. Okay? Essa é a assimetria. Certo? Pois bem, a gente tem um pequeno resultado porque a gente poderia ter definido de outra forma a relação de ordem estrita. Uma pequena proposição que é a seguinte. Sejam, a gente tem um conjunto e R, mais uma vez, uma relação transitiva, então, R é assimétrica, que é essa condição que a gente definiu aqui. Ela é assimétrica se e somente se vale a irreflexividade. Que é para todo x, o par xx não. É só uma formalidade aqui na reflexividade. Para todo x, x no conjunto x, essa será a reflexividade. Senão ficava parecendo que eu estava dizendo que todo conjunto estava dentro da relação. E aqui é a mesma coisa. A irreflexividade para todo x. Se x é um elemento desse conjunto, então o par xx não está na relação. Essa é
reflexividade. Eu vou fazer essa demonstração na contrapositiva. Ela é bem simples. E é o seguinte. Primeiramente, suponhamos que R não é assimétrica. Bom, se ela não é assimétrica, o que a assimetria diz? Que para todo x e para todo y, se o par xy está relacionado, então o par yx não está. Se isso é o que a assimetria diz e ela não é assimétrica, então existe um x e existe y. Tais que não vale essa implicação. Ou seja, se não vale essa implicação, o antecedente acontece, a gente tem um par que está na relação, e o consequente, né, o que segue da implicação, não acontece. Ou seja, essa negação aqui não acontece. Ou seja, existe um par XY que está na relação e esse par é tal que o par YX também está. A gente pode trocar a posição, né? Então, deixa eu voltar aqui só para tirar aquela negação que eu escrevi ali. Então, suponhamos que R não é assimétrica. Então, existe o par XY na relação, tal que o par YX também está na relação. Bom, aqui no enunciado da proposição, a gente supôs R uma relação transitiva. Se a relação é transitiva, eu posso aplicar aqui a transitividade. Bom, se esse par está na relação e esse par está também, a gente pode concluir que o par XX também está, pela transitividade. Pela transitividade. De R segue que o par XX está na relação e, portanto, já que eu falei que é uma prova na contrapositiva, R não é irreflexiva. Só fazendo um pequeno lembrete, né, de lógica, A implica B é equivalente a não B implica não A. Isso que é a contrapositiva, então o que a gente provou aqui é que a irreflexividade implica na assimetria. Agora a gente vai provar o contrário, que a assimetria implica na irreflexividade, e a gente vai fazer uma prova no mesmo esquema, na contrapositiva também. Agora, suponha que R não é
irreflexiva. Bom, se ela não é irreflexiva, como a gente fez no outro momento, né, existe um X, tal que ele vai estar no conjunto e essa condição aqui não vai valer. Ou seja, vai existir o par XX dentro da relação para algum X. Então, existe algum elemento no conjunto X, tal que ele está relacionado com ele mesmo. O par XX vai estar na relação. Ora, se o par XX está na relação, ela já não é assimétrica, porque se a gente inverte a posição pela condição de assimetria, se a gente tem xy na relação, a gente não pode ter yx, mas a gente já tem xx. E a gente não tem como não ter xx, né, trocando as posições. Logo, a relação não é assimétrica. Ok. Isso conclui a demonstração da proposição, porque a gente provou as duas direções. Certo? Vale aqui um comentário que é o seguinte. Vou deixar numerado. Toda relação de ordem. Toda vez que eu me referir aqui a uma relação como menor ou igual, eu estou me referindo a uma relação de ordem que não é estrita. Toda relação de ordem induz, né, permite definir uma relação de ordem estrita. E como é que a gente faz para definir? Bom, x vai ser menor do que y, não estritamente menor do que y, se somente se o x for menor ou igual que y e eles forem diferentes. Né? Toda vez que a gente tiver uma relação de ordem que não é estrita, a gente pode construir a relação de ordem estrita a partir dela. E vice-versa também. Né? O que seria se vice-versa? Dada uma relação de ordem estrita, a gente definiu uma relação de ordem que não é estrita. Da seguinte forma: quando é que a gente vai dizer que x é menor ou igual do que y? Quando x for estritamente menor do que y, ou quando eles forem iguais. Também podemos ordenar em sentido inverso, né? Dado
Bom, quando é que a gente vai dizer, por exemplo, que x é maior do que y, dada uma relação menor ou igual? Bom, na verdade, dada uma relação menor, a gente vai dizer isso quando o y for menor do que x. Certo? E também vale para x maior ou igual do que y. Isso aqui é bem óbvio. Aqui a gente precisaria verificar, nessa parte aqui, né, a transitividade, a irreflexividade, mas é realmente bem simples, porque a transitividade dessa de cá segue da transitividade dessa, é claro. E como eles são diferentes sempre, é claro que a relação é sempre irreflexiva. Daí a transitividade e a irreflexividade, né? E segue que é essa relação que a gente definiu, uma ordem estrita. E essa aqui, bom, a transitividade segue daqui, né? E quando acontece esse caso aqui também, vale a transitividade. E além disso, a antissimetria. Bom, se a gente toma três elementos, x, y, z, x menor do que y e y menor do que z, é claro que x é menor do que z. Segue da transitividade daqui, como eu tinha dito. A assimetria. Se x e y estiverem nessa relação, né? Ou seja, a gente vai ter que x é menor do que y. Se x for menor ou igual do que y e o y também for menor ou igual do que x, só vai restar esse caso aqui, o que é a nossa condição de antissimetria. E por fim, a reflexividade é óbvia, né? Porque vale a condição aí no. Aqui abaixo também o raciocínio é parecido. E por enquanto a gente termina aqui. Vou deixar para falar de elemento maximal, minimal e mais algumas coisas sobre relações de ordem na próxima apresentação. É isso aí.